Sou o historiador Carlos Castro e vamos a mais um biografado do protestantismo do Ceará. Trata-se de Eulálio Pires Salles. Meu pai, eu fui muito dedicado ao Deus, e desde que ele se converteu, foi só sofrimento. Ele sofreu muito na hora. Sofreu muito. Mas sofreu. Olha, meu pai foi consagrado a evangelista, depois tiraram a consagração dele de evangelista e deixaram de consagrar novamente a diácono. O pioneiro é natural da cidade de Castanhal, no Pará, onde nasceu no dia 15 de dezembro de 1912. Contava com 20 anos quando veio ao Ceará para residir na localidade do Campo da Praia. Sua fé em Cristo aconteceu aqui mesmo, através de uma Bíblia que ganhou de presente dos seus familiares. Após sua leitura, teve desejo de participar de um culto de vigília e, ao perceber uma criança ser batizada no Espírito Santo, ele não teve outra decisão, senão a de fazer a sua decisão ao Salvador, fato que aconteceu em 1933. Foi na Assembleia de Deus em Cruzati, atual campo de Betânia, em Itapipoca, Ceará, que o servo do Senhor deu início no ministério pastoral e por 18 anos auxiliou na gestão dos pastores Vicente de Sales Bastos, Juvenal Roque de Andrade, Antônio Alves dos Santos e Manuel Bezerra dos Santos, até seu chamado para a atuação na seara do Senhor, fato que aconteceu em 27 de janeiro de 1961. Eulálio Pires, mais conhecido como Pastor Lalá, ocupava o ofício de tesoureiro desde 1953 na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central, em Fortaleza, localizada na rua Tereza Cristina 673, quando o pastor José Teixeira Rego o envia à cidade do Crato, Ceará, após sua consagração pastoral na convenção estadual realizada naquele ano. Ao ser entrevistado no livro Galeria dos Pastores, em 1971, pelo editor Eli Evangelista Ferreira, ele testemunha a perseguição sofrida pela Assembleia de Deus no Ceará naqueles anos. Ele disse: fomos apedrejados e muito aviltados no início da obra do Senhor. E na década de 1940, eu, na companhia de outros obreiros, fomos conduzidos cativos por um grupo de policiais que nos aprisionaram em uma cela na cadeia pública de Itapajé, pelo crime de pregar o Evangelho. Ele pastoreou, além da Assembleia de Deus no Crato, a Assembleia de Deus de Itapajé, congregações em Fortaleza, e no ano de 1974, ele assumiu a igreja em Pacajus. Em 1978, é acometido por uma doença maligna, e nesse mesmo ano, no dia 8 de junho, passa a descansar das fadigas terrenas e é sepultado em um jazigo reservado aos obreiros do Templo Central
no cemitério Parque da Paz. Era casado com a irmã Maria Pinto de Sales. Era casado com a irmã Maria Pinto de Castro Sales e pai de 8 filhos. Entre eles, a filha mais velha, irmã Laura Pires, foi a entrevistada para esta biografia em 2013, quando visitava seus familiares na cidade de Pacajus. Isso não pode. Mas ele foi. Aconteceu com meu pai. Meu pai foi consagrado a evangelista e depois... Quem consagrou ele evangelista? Foi o Teixeira Rego? Teixeira Rego. Porque ele era consagrado evangelista. Agora, como é que funciona isso? Você ser consagrado... Eu era muito criança ainda. Essa história eu sei porque ele contava. Pois me conte, é bom de saber. Então ele foi consagrado na época do pastor Antônio Alves, lá na Betânia, foi consagrado a evangelista. Foi muito perseguido pelo pastor Benjamin e pelo pastor Antônio Alves, foi perseguido demais, não sei se é porque ciúme, não sei, alguma coisa assim, né? Aí quando ele chegou em Fortaleza, ele não foi reconhecido como evangelista. Aí ele desceu como diácono, foi consagrado a diácono, depois a presbítero e depois pastor. Evangelista e depois pastor. Ele foi morar vizinha de gente lá em Fortaleza e morreu nos braços do meu pai praticamente, porque o papai quem cuidava dele, porque ele não tinha como cuidar naquele tempo. O povo não tinha recurso nenhum, eles viviam pela fé. Todos os pastores trabalhavam pela fé. Papai ainda foi tesoureiro do Tempo Central, né? Na época, papai era presbítero, ele foi tesoureiro do Tempo Central, como tesoureiro, ele recebeu a incumbência de cuidar da família do pastor Benjamin, que estava doente. Ele se feriu muito nos cavalos. Naquela época, amor mesmo. Amor. Agora com horror de filhos, né? Mas graças a Deus que nós vencemos. E ele deixou, o maior legado que ele deixou para a família foi a educação. Todos nós somos formados, todos nós temos o nosso emprego público, todos nós vivemos hoje em dia, graças ao pai que nós tivemos, porque ele deixou este legado, a educação, tanto espiritual como material. Então foi a maior riqueza que ele deixou para nós. É um grande legado. E todos os filhos permanecem na casa do Senhor. Os filhos vão tendo os seus filhos vão permanecendo na casa do Senhor, vão casando com gente da casa do Senhor, os netos vão nascendo, vão permanecendo na casa do Senhor, e todos que estão na casa do Senhor. É a bênção da geração, né? Pastor, já temos pastores, já temos diáconos, já temos presbíteros na família, e a família dele é essa, né? Foi câncer. Foi câncer, né? Você sabe que quem sofre de câncer... E foi descoberto de repente, e todo descobriu, passou apenas 4 meses, depois ele não. Ele foi descoberto em janeiro, em junho ele morreu, dia 8 de junho, dia 7 de junho. Às vezes adquirido fruto do próprio trabalho. E a minha mãe também, mesmo jeito. Tá aí, o Gunaving morreu novo, fruto do trabalho evangelístico. Mas, irmão, os pastores que morrem de câncer não é nada mais, nada menos do que provocado pelo trabalho, pela luta. Porque tem as alegrias, mas tem as tribulações, tem as contrariedades, tem os desgostos, tem as incompreensões. E isto atinge o emocional do ser humano de tal forma que uns morrem de câncer, outros morrem de outras doenças, todas provocadas pelo fator emocional. É verdade. Cada pessoa, né? Agora em Pacajus, esse aqui sabe dizer muita coisa assim. Convido a você a acompanhar em nosso canal as demais entrevistas que apresentaremos quando estaremos publicando esta e mais 49 entrevistas em um livro que retrata dos primeiros
pioneiros pentecostais do Ceará. Sou o historiador Carlos Castro, convido você a fazer parte do nosso canal no YouTube e também do nosso culto do Tempo de Recordar. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela presença neste canal.